Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nossas meditações nesses já quase, acho que 4 meses que nós temos tido uma série de compartilhar, que tem edificado muito a todos, com certeza. E esperamos que hoje, com a condução do nosso Espírito Santo, do nosso Senhor, possamos continuar todos sendo edificados juntos. Os adolescentes acharam que não iam me ouvir hoje, né? Mas vão ter que ouvir também. Antes de iniciar, eu queria mais uma vez estar orando juntamente com os irmãos. Senhor Deus, eterno amado Pai, Senhor, nas Tuas mãos entregamos esse tempo agora, Senhor, que vamos estar, Senhor, abrindo Tua palavra, pedindo que o Senhor venha trazer revelação de Ti mesmo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, estar usando, Senhor, a mim, Senhor, que estarei aqui na frente, aos que estejam ungindo os ouvidos dos nossos irmãos, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às necessidades de cada um e que possamos, Senhor, crescer no conhecimento de Ti, Senhor. Esse é o motivo que estamos aqui e nós oramos, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós então iniciamos há mais ou menos uns 4 meses atrás, né? Iniciamos pelo início de tudo. Os irmãos lembram, nós iniciamos quando o irmão Cleiton esteve aqui falando sobre Deus. Tudo começa em Deus. Depois, ao longo desses períodos de compartilhar, nós tivemos ouvindo sobre várias coisas inerentes ali a esse propósito de Deus, né? O que é a igreja é esse organismo vivo, né? Nós temos, então, podendo aprender e crescer nesse conhecimento dessas verdades que muitas vezes a gente conhece na nossa mente, mas a gente precisa também conhecer dentro dos nossos corações e viver, como nosso irmão disse aqui essa manhã, não somente pelo conhecimento, mas como uma realidade espiritual na vida de cada um de nós. Eu queria hoje que a gente continuasse, então, falando agora e entendendo mais um pouco, né, sobre cada um de nós mesmos. Todos nós somos cristãos, somos chamados cristãos. Mas o que é ser cristão? O que identifica um cristão? O que nos torna, então, cristãos? Né? Esse termo que hoje é tão comumente usado, creio que se nós parássemos ali fora, colocasse alguém ali fora agora e parasse as pessoas que transitam ali e perguntasse, a grande maioria delas ia falar que era cristão. Mas o que nos torna cristão? O que nos identifica como cristão? Ou qual que é a nossa identidade, então, como cristãos? O que vai mostrar que um é cristão e o outro não é cristão? Com certeza, não é a nossa aparência exterior. Que todos nós aqui somos pessoas aqui diferentes, vestidos diferentes, não tem nada que identifique exteriormente todos nós. Né? Tem uns que são bonitos, outros menos bonitos, uns mais bonitos, uns gordos, uns magros, né? Tem de todo jeito. Na época quando surgiu então a igreja, lá depois de Atos, também era assim. Todos que entraram e foram acrescentados à igreja, depois então da descida do Espírito Santo, o que diferenciava cada um deles? Não era nada exterior. Mas lá em Atos 11, queria que a gente começasse lendo então Atos 11. Vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 19, quando fala, então, da igreja em Antioquia. Atos 11, 19. Então, começa falando, então, né, no versículo 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, depois então, do martírio, da morte de Estevão,
né, e da perseguição que veio, né, os cristãos ou os seguidores de Cristo, aqueles do caminho, foram espalhados, dispersados e chegaram, então, até Antioquia. E até então, a palavra era anunciada somente aos que eram judeus. Versículo 20. Alguns desses judeus, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, alguns desses judeus, né, que agora já não eram mais judeus, eram aqueles que eram do caminho, né, eles então chegaram até Antioquia e lá então eles passaram a pregar e a falar também, não mais somente aos judeus, mas também aos gregos, aos gentios, anunciando então o evangelho do Senhor Jesus. E o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Né? Versículo 25 e 26. Então, ali fala que Barnabé foi até Tarso à procura de um homem chamado Saulo. Saulo, aquele mesmo que, quando da morte de Estevão, esteve lá presente e segurou as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. A gente vê em Atos 7. Então, Barnabé foi até Tarso, buscou Saulo e, tendo encontrado, versículo 26, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora, o que a gente quer pegar importante desse texto, dessa porção aqui. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, pela primeira vez, aqueles que eram seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Agora, o que diferenciava aqueles ali, então, que estavam ali agora em Antioquia, daqueles outros que estiveram em Jerusalém, ou daquelas multidão toda que estava ali, naquela região ali? O que diferenciava? Com certeza não era nada de exterior. Não era nada que eles tinham, né, de jeito de vestir, jeito de falar, mas eram as suas ações, eram os seus corações, era o seu interior, que agora não era mais de uma pessoa como tantas outras existiam ali naquela região. Eles tinham algo diferente. Eles tinham a vida de Cristo neles. E isso que diferenciava aquelas pessoas ali. Era por isso, então, que eles foram identificados com Cristo. Cristãos são aqueles que se identificam com Cristo. Esse é o início, então, do nome cristão. Na palavra do Senhor, nós só vamos ver essa palavra cristão repetindo mais 2 vezes. Interessante, né, que na palavra de Deus a palavra aparece cristãos apenas 3 vezes. A outra vez, as próximas, na sequência, a segunda menção dessa palavra vai estar em Atos, capítulo 26. Capítulo 26 de Atos, os irmãos devem relembrar, já foi até citado aqui várias vezes nesses períodos que temos compartilhado, é quando Paulo estava em frente ali do rei Agripa. Então, ele conta a sua conversão, quando ele estava indo ali para caminho de Damasco, né, com as cartas para poder prender e até matar aqueles que seguiam a Cristo. Então, ele recebe aquela visão celestial, ele fala no versículo 19 ao rei Agripa que ele não pôde ser desobediente àquela visão que ele teve ali na estrada de Damasco. E, a partir dali, então, Paulo, né, ele teve uma mudança de vida. Paulo, que era um judeu, era um fariseu, zeloso, cumpridor da lei, agora ele não era mais aquilo que ele sempre acreditou que deveria de ser. Ele passa a ser, então, também um cristão, porque ele, então, recebe também essa nova vida em Cristo. Então, Paulo, falando com o rei Agripa, no versículo 28 desse capítulo 26 de Atos, né, o rei Agripa faz uma ironia, né? Depois de Paulo, então, discursar e falar com ele tudo o que aconteceu com ele e que ele não podia ser desobediente, e o rei Agripa vira para Paulo e o versículo 28 fala o seguinte: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco, quase me persuades a me fazer cristão. A gente começa a ver que ser cristão naquela época não era uma coisa muito boa, né? O rei fala: quase que você me fez fazer ser cristão, quase, né? Paulo respondeu, então, a esse Agripa: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias. Então, o desejo de Paulo era que todos, então, que estivessem ali ouvindo, pudessem também ser, então, cristãos. Né?
Então, essa segunda vez que aparece essa palavra cristãos, cristão. E a última vez está lá em 1 Pedro. Eu queria ler com os irmãos também, 1 Pedro, capítulo 4. Pedro vai começar, então, a identificar ou clarear para a gente mais o que está envolvido nessa questão de sermos cristãos. 1 Pedro 4, vamos ler de 14 a 16. Vamos ler a partir do 12 para a gente pegar o contexto do que Pedro está falando aqui. Ele vai estar falando do sofrimento. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, Pedro vai estar falando o seguinte, né, que não estranheis o fogo ardente que surge no meio dos cristãos, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se não era extraordinário, era uma coisa ordinária, era comum, deveria de ser comum. E Pedro continua, né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Essa é a última menção da palavra cristão na palavra de Deus. Então, Pedro vai estar mostrando que a perseguição, o sofrimento do cristão, né, não deve ser motivo de vergonha, mas deve ser motivo de glorificar a Deus por causa desse nome de cristão. Então, nós começamos a entender e a compreender o que é um cristão. Cristão é aquele que recebe a vida de Cristo, é coparticipante tanto da glória quanto do sofrimento de Cristo. É isso que é ser cristão. É isso que nos identifica como cristão. Então, todos aqueles que passam por isso usam o nome de cristão. A gente começa a ver, então, que o nome que é usado hoje do lado de fora das igrejas, ou até mesmo em algumas igrejas como cristão, não tem nada a ver com cristão. Né? Cristão virou uma palavra muito ampla, muito grande, que não traz o que a Bíblia ou a palavra de Deus nos ensina do que é ser cristão. Cristão é isso que está falando aqui. Em Antioquia, pela primeira vez, aqueles que eram aqueles chamados do caminho foram identificados como cristãos. E eles estavam vindo de uma perseguição. Eles estavam vindo de uma situação difícil. Né? Então, a primeira coisa que a gente consegue entender é que ser cristão não é uma vida de vento a polpa, né? mar de cruzeiro. Mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. O próprio Cristo falou, se fizeram o que fizeram com ele, sendo mestre, sendo nosso Senhor, o que será que iria acontecer com cada um de nós, seus seguidores? Seria diferente? Né? Eu queria fazer um parênteses aqui para a gente entender um outro assunto aqui antes da gente continuar, né, que o que eu entendo de ser a base da Igreja de Cristo. Para a gente compreender a Igreja de Cristo, da qual todos nós fazemos parte, e por isso também nós somos cristãos, porque todos nós, né, temos a vida de Cristo, os chamados para fora desse mundo, que fazem parte da Igreja, do corpo de Cristo, a base do início de tudo, como eu disse, começou em Deus, mas começou no amor de Deus. Para a gente compreender esse amor de Deus e também compreender o amor de Cristo para a igreja, a gente tem que ler alguns versículos lá de Gênesis, para a gente poder continuar aqui. Então, Gênesis capítulo 22.
O título na minha Bíblia está escrito aqui, o oferecimento de Isaac. Gênesis 22, versículo 2. Vamos ler o primeiro também. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O teu único filho, a quem amas. O unigênito Filho do Pai, o amado, onde está todo o prazer de Deus, Jesus Cristo. Aqui Abraão, figura de Deus Pai, Isaque, figura de Deus Filho. A gente conhece a história, então Abraão leva Isaque ali para aquele monte para oferecê-lo então em holocausto, ali naquele monte, no altar, figura da cruz. Então, o pai sacrificando o seu único filho que ele tanto ama. A gente às vezes vê, ao menos eu via muito, hoje em dia nem tanto, mas quando era criança, pequena, lá em Belo Horizonte, passava muito aqueles filmes que mostravam essa cena do sacrifício de Abraão, levando Isaque, então, ali naquele monte para ser sacrificado. E sempre ia aquele homem velho, idoso, de barbas, cabelo branco, com uma criancinha nas mãos. Mas se a gente olhar na Bíblia, Isaque não era uma criancinha. Isaque já era um jovem. Já devia ter perto dos seus 25, 30 anos de idade. Era um homem forte. Para que Abraão pudesse colocá-lo aí naquele altar para amarrá-lo e sacrificá-lo e levantar aquele cutelo, quando Deus mandou ele parar, era só porque ele amava também o pai e ele submetia à vontade do pai. Porque Abraão não conseguiria nunca levar Isaque para aquele altar se Isaque assim não fizesse a vontade do pai. Da mesma forma que Jesus Cristo foi àquela cruz ali para fazer a vontade do pai. Esse é o Cristo com o qual nós identificamos como cristãos, que se submeteu completamente à vontade do Pai. Se a gente olhar 2 capítulos para frente, aí, Gênesis 24, nós vamos ver a história de, então, Isaque e agora a sua noiva, Rebeca. Lembrando para os irmãos aqui, o servo de Abraão, o Eleazar, figura do nosso Espírito Santo, foi então à terra, a parentela de Abraão, e de lá trouxe uma noiva para o seu filho, não é? Isaque. A sua noiva, a noiva sendo entregue então ao filho. Não é? O Espírito Santo trazendo e adornando Rebeca, na figura de Eleazar, né? Adornando a Rebeca e levando ao filho amado do seu senhor Abraão. Então, ele chega ali, no final do capítulo 24, ele leva, então, Rebeca. E Rebeca, então, é apresentada, ela não conhecia o seu noivo, ela seguiu, né, a direção ou aquilo que o servo de Abraão falou do seu senhor, né, ele fala, o meu senhor é muito rico, e tudo ele deu ao seu filho, figura de Deus Pai, figura de Cristo, ele mostrando, então, na figura ali do Espírito Santo, Eleazar, mostrando, então, as belezas do filho, para que, então, Rebeca, sua noiva, após ser adornada, ser levada para se casar ali com Isaque. Isaque, então, no final do capítulo 24, ele recebe, né, ele recebe Rebeca, no versículo 66, o servo então conta a Isaque todas as coisas que havia acontecido ali desde quando ele saiu e foi ali na parentela de Abraão e encontrou ali Rebeca. Isaque então conduz até a tenda de Sara, mãe dele, e toma Rebeca, e essa lhe foi mulher. Aí fala o seguinte, Isaque, né, e essa foi por mulher, ele a amou. O filho ama a sua noiva, a igreja. As duas primeiras menções da palavra amor. Abraão ama seu filho Isaque. Isaque ama Rebeca, a sua noiva, trazida pelo Espírito Santo. Ele a amou. O filho ama a sua igreja.
Então a gente compreende isso aqui, que toda a base de tudo que aconteceu ali, de todo esse propósito de Deus, está no amor do Pai para o Filho, da submissão do Pai para o Filho e do amor do Filho para a sua noiva, para a sua igreja. A submissão do Filho pelo Pai, exatamente, irmãos. Então é isso que é a base, então, da igreja do Cristo. É nisso aí que está envolvido essa palavra, essa identificação de cristãos. Nós somos cristãos, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Isso nos mostra duas coisas. Nós também temos que ser submissos ao nosso Senhor. Né? Rebeca, depois, então, a gente vai ver, a gente pode ver isso em outras figuras, principalmente no livro de Cantares, que Rebeca, então, não conhecia o seu noivo. Ela somente ouviu o que Eleazar falou do filho do seu senhor Abraão. E ela, sim, resolveu ir. Os irmãos devem lembrar da passagem que, quando estava a discussão lá dela ir ou não ir, né, ele fala assim, vamos ouvir a moça, vamos ver o que ela vai dizer. Ela fala, eu vou. Então, ela quis ir. Ela foi ser a esposa daquele que ela ouviu através do Espírito Santo, aquele que foi revelado pelo Eleazar. Tudo que Eleazar contou, mostrando as glórias do filho de Abraão. É o que acontece com nós, com todos nós. Alguém aqui já viu o nosso Senhor? Ou nós ouvimos e recebemos a revelação de quem Ele é? Então, nós desejamos conhecê-lo e aceitamos, então, a sermos levados a essas bodas que estão previstas ali no livro de Apocalipse. Quando nós encontraremos com o nosso amado Senhor, o nosso noivo, a igreja, a noiva de Cristo. Então, a gente começa a entender essa identidade de cristão. Por que ser cristão? Né? Paulo, então, que teve aquela revelação, voltando aqui ao nosso texto aqui que a gente pretende hoje estar trazendo para os irmãos, Paulo, então, depois ali que estava em capítulo Atos 26, ele é levado a Roma, vamos fazer um contexto aqui para os irmãos, e ali ele vai ser julgado, ele acaba ficando preso, uma prisão domiciliar, durante algum período, né? E nessa prisão domiciliar, Paulo escreve 4 cartas. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E 3 dessas cartas, né, Filipenses, Colossenses e Efésios, são essas cartas que nós temos falado muito ultimamente sobre elas. E é onde Paulo vai estar trazendo, então, naquele período que ele ficou ali encarcerado, e Paulo ali alugou uma casa, ficou preso com um guarda ali, acorrentado junto dele. Eu imagino tanto que aqueles guardas ali que guardavam, que mantinham Paulo ali encarcerado, o tanto que eles ouviram e viram do que Paulo tinha para falar dessa igreja, dessa noiva que ele havia conhecido através do seu Senhor naquela aparição ali em Damasco. E Paulo, para a gente, foi colocado nessas 3 cartas. Eu queria então que a gente lesse alguns textos novamente, a gente já leu bastante essas cartas, mas são cartas que, para nós, quanto mais a gente lê, mais riqueza, mais conhecimento, mais revelação do nosso Senhor a gente vai tendo e do propósito que Ele tem para com cada um de nós, o que nos torna também cristãos. Porque para a gente saber o que é cristão, a gente tem que saber por que sou cristão. Faz parte da nossa identificação, da nossa identidade. Então vamos ler Efésios 1, de 1 a 14. As cartas de Paulo, nós sempre começam com... A gente sempre tem os capítulos iniciais, a parte doutrinária, e a parte dos capítulos finais, as partes práticas. E Paulo começa, então, aqui a carta aos Efésios, ele se apresentando. É Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A gente vê aqui, não só aqui, mas nas outras cartas de Paulo também, que ele está sempre se dirigindo aos santos, aqueles que já foram separados, aqueles que já tiveram a revelação de quem é o Senhor e da sua igreja. Então, ele se dirige aos santos que vivem em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, do versículo 3 ao versículo 14, no original, a gente lembrando que isso aqui é uma carta, no original, todos esses versículos 3 ao 14 é uma única frase.
A Bíblia originalmente não tinha versículo. Então, do versículo 3 ao 14, é uma única frase que Paulo vai estar trazendo essas questões tão grandiosas, né? Os tradutores que foram colocando pontos e dividindo em versículos, mas aqui é uma única frase. E ele começa, então, bendito o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não sei se na versão dos irmãos, mas na minha não tem um único ponto até terminar o versículo 14. É tudo uma única frase, onde Paulo fala todas essas grandiosidades. Uma frase contendo todas essas verdades, né? E Paulo, então, ele começa então a mostrar para a gente aqui, né, que nós, então, como cristãos, nós temos que viver como Deus nos vê. É uma coisa que identifica o cristão. O cristão não é aquilo que ele pensa que é, ou ele não vive de acordo com o que ele acha que tem que viver. Ele é aquilo que Deus vê e vive como Deus deseja que ele viva. A gente já começa a ter mais identificação do que é ser cristão. Então, o cristão não faz aquilo que ele pensa que ele deve fazer. Ele não faz coisas para Deus que ele acha que deve fazer. Ele não busca as coisas, né, fazer obras, fazer feitos, né, como cristão. Ele tem que viver como Deus o vê e como Deus nos vê, como filhos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Não podemos esquecer nunca o que é o amor. O amor é o amor de Deus. Abraão amava Isaac. Isaac amou Rebeca. É o amor que dá. É um amor que não é um amor natural para nós, seres humanos naturais. É um amor que só vem a cada um de nós através da nova vida que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Né? Então, a gente já começa a ver que nós, então, temos que expressar, ou sermos expressão desse amor que identifica Cristo, que identifica o Pai. Então, o cristão é aquele que expressa o amor do Pai aqui nessa terra. Nisso aí, a gente já tira um monte de gente que se diz cristão do rol de cristão. É aquele que expressa o amor do Pai. Então, a gente tem que conhecer o amor do Pai. Né? Então, nós temos que entender o que foi feito por Deus para que, então, nós pudéssemos ser filhos. Ele teve que dar, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecer esse versículo, todo mundo conhece, mas compreender a realidade desse versículo é o que vai diferenciar e vai possibilitar que cada um de nós possa entender o que é ser cristão. O cristão é aquele que ama e dá. Jesus Cristo, aqui nos evangelhos, fala que ele veio para servir e dar. O cristão também, né, a gente começa a entender, então, aqueles de Antioquia, então, eram aqueles que serviam e davam. Eles eram identificados com Cristo, não pelo nome de cristão, não pela alguma coisa exterior,
mas pela identificação que eles tinham ali com aquele Cristo que tinha morrido naquela cruz. Né? Começa a diferenciar. Né? Então, nós temos uma nova vida em Cristo. Paulo, então, já começa a falar, e Paulo vai repetir muito aqui nessa carta de Efésios, especificamente, né, diversas vezes, a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em outras cartas vai falar nele, né, naquele, em aquele. Então, Paulo vai começar a trazer a noção para todos nós de que o cristão ele tem um lugar. E o nosso lugar não é que sentar no banco dessa igreja, desse lugar. Não é no nosso trabalho, não é na nossa família. Nós temos uma posição em Cristo. E interessante que quando Paulo fala aqui de questão de bênçãos, o cristão, né, aquele chamado cristão, aqueles que têm essa nova vida, eles é garantido a todos nós toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, o cristão é um ser, é um povo, né, um homem que é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Os irmãos lembram, se a gente olhar nos evangelhos, principalmente João, que Jesus sempre falava que ele estava com o Pai. Os discípulos vinham ele ali e ele falava que ele não estava ali, que ele estava em outro lugar, que onde ele estava eles não podiam estar. Os irmãos lembram desses textos? A cabeça deles devia dar um nó. Eles falam, mas ele está aqui, como é que ele fala que não está aqui? E onde ele está, a gente não pode estar. Né? Esse era Cristo. Porque ele nunca deixou o seio do Pai. Ele sempre esteve junto ao Pai, mesmo quando ele estava aqui encarnado como homem na Terra. A gente começa a ver mais uma coisa que identifica o cristão. O cristão é um homem que está aqui nessa terra, mas que ele está também assentado à destra do Pai com Cristo Jesus. Isso vai mudando a nossa vida, o nosso entendimento do que é ser cristão. O cristão é aquele que está com Cristo nas regiões celestiais. E ali, nesse lugar, nos é garantido, ou nós temos a certeza de ter ali toda sorte de bênçãos espirituais nesse lugar, em Cristo. Se a gente fazer uma analogia com a antiga aliança, quando o povo de Israel chegou na terra, eles iam conquistar a terra, aí tinha aquelas monte de coisas. Né? Se o povo obedecer, fizer isso, aí não vai faltar chuva, os inimigos vão ser derrotados, você vai prosperar, vai prevalecer, todo lugar que você puser o pé vai ser dado. Tinha uma promessa nessa terra. Tinham bênçãos nessa terra. Né? Se a gente lembrar daquela questão lá do Deuteronômio, do Monte Gerizim, e um bocado da tribo no monte, outro no outro monte, aí vinham as bênçãos e as maldições. Né? Tudo garantiam, eram questões de bênçãos nessa terra, na antiga aliança. Mas agora, nessa nova aliança, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Por isso que Pedro vai falar dessa questão do sofrimento. Então, a gente começa a ver que cristão não é aquele que prospera nessa terra. Cristão é aquele que sofre os sofrimentos de Cristo nessa terra, glorificando o nome de Deus. Como o Pai, como o Filho glorificou o nome do Pai na sua vida nessa terra. É isso que identifica o cristão. É isso que dá a nossa identidade de cristão. Né? E nisso aí nós somos colocados, então, nós temos um novo nascimento, nós fazemos parte agora de uma nova família, temos uma nova sociedade, uma nova humanidade que Deus está preparando para um propósito eterno. Nada é temporal, nada a ver com essa terra, mas a ver com a eternidade. Por isso que vai falar, e nós temos que viver na experiência essa realidade, que nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele fala isso. Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Por que nós não somos do mundo? Porque nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Nós não somos desse mundo. Nós somos separados, então, é o que Paulo fala aqui no versículo 1 e 2, santos que vivem em Éfeso, ou os santos que vivem agora aqui em Contagem, os santos que reúnem aqui nessa localidade, né? E fiéis em Cristo Jesus. Né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então,
Então, nós podemos ter a paz com Deus. É outra coisa que identifica o cristão. Se tem um ser nessa terra que pode ter paz no mundo do jeito que o mundo é o cristão. Agora, por que muitos cristãos não têm paz? Samuel, semana passada, ele estava lembrando uma questão, né? Porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Quando Paulo fala que ele foi abandonar por Demas, na realidade a gente tem que ver que Demas abandonou foi a comunhão de Cristo Jesus, por ter amado o presente séculos. O presente século, ou a presente era. Se a gente pensar que século é o século ali passado, não, amor essa presente era, essa era que todos nós vivemos. Tão atrativa, com tantas promessas, com tantas coisas boas, tantas atrações, tantas facilidades, que ele amou essa presente era. E abandonou não foi só Paulo, não. Abandonou o próprio Senhor. Né? Então, nós somos separados, e Paulo usa, então, essa expressão, essa separação dos santos, para mostrar que agora os cristãos nascidos de novo não se conformam com aquele lugar ali em Éfeso. Se a gente lembrar, Éfeso era uma cidade populosa, um centro comercial, tinha ali um templo da famosa deusa Diana dos Efésios, né, que tinha ali não sei quantos mil prostitutas sacerdotais. Então, esse era o ambiente de Éfeso. Agora, quando Paulo fala isso ali para Éfeso, e vale para nós também, é que eles não eram mais igual aqueles habitantes ali. Mesmo estando em Éfeso, eles não eram mais adoradores de Diana, não viviam por conta de Diana, não viviam por conta do comércio que tinha ali, não viviam por conta das facilidades que a cidade tinha, por ser uma cidade grande, um centro comercial. Eles agora eram separados para glorificar a Cristo, naquele lugar. E isso também identifica o cristão. Todos nós somos separados para glorificar a Cristo, aqui em Contagem, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, onde quer que estejamos. Nós estamos ali não é para ganhar nosso sustento, para ganhar nosso pão, para fazer amizades, para conhecer pessoas, mas para glorificar a Deus, mesmo nesse mundo. É isso que identifica como cristão, isso que diferencia como cristão. Então, a igreja é esse povo abençoado, como a gente falou aqui, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O problema é que, como eu disse, a gente liga bênçãos, né, a prosperidade, saúde, fartura. Né? A gente esquece que o cristão ele pode ter falta. Paulo fala que ele aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ser honrado, sabia ser humilhado, sabia ter escassez e ter fartura. Paulo tinha um espinho na carne. A gente acha que hoje a gente não pode ter doença. Ser doença é sinal de pecado. A gente lembra até de Jó, né? Quando Jó teve aquele problema, as acusações dos amigos dele é que ele estava em pecado. Então, as nossas bênçãos são espirituais nas regiões celestiais. E as bênçãos espirituais que o cristão tem, elas são todas cristocêntricas. Elas não são para nós propriamente. E a principal bênção que nós temos é ter o próprio Senhor habitando em nós. Existe bênção maior que essa? Nós temos a vida de Cristo em nós. Não precisa de mais nada, mas Ele ainda nos acrescenta muitas outras coisas. Né? Aí vem o que nosso irmão Iê lembrou aqui essa manhã, né? Nós temos que nos alimentar dele, da palavra, da comunhão que nós temos nele e com ele. Né? Para isso, irmãos, nós temos que depender única e exclusivamente da graça e do poder de Deus, para viver, então, o que Paulo vai falar em algumas de suas cartas, né, de modo digno de Cristo. O cristão também, o que identifica o cristão, é aquele que vive de modo digno, não da sociedade que ele está vivendo, não da região que ele está vivendo, não aos olhos do povo ou daqueles que são próximos dele, mas ele vive de modo digno de Cristo. Filipenses 1:27. Paulo fala aos irmãos de Filipos, né? Ele fala, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Ele continua, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente,
ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é outra coisa que identifica o cristão. O cristão é aquele que vive de modo digno do Evangelho de Cristo, estando firme em um só espírito, como uma só alma, lutando todos juntos, o auxílio de todas as juntas, pela fé evangélica. Então, os cristãos, aqueles que são chamados cristãos, têm um objetivo comum e único. A gente lembrando de novo, lá quando os cristãos foram chamados de Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos, isso foi visto neles. Por isso eles foram identificados com Cristo. Então nós dependemos da graça e do poder de Deus. Lembrando disso, irmãos, o irmão Ederson, quando partilhou a última vez, ele estava lembrando de Ananias, que foi aquele que recebeu a Paulo. Né? A gente imagina Ananias, né? Paulo que estava ali matando, era matador de cristãos, matador daqueles que seguiam a Cristo. Deus surge a Ananias, mano, vai lá e recebe ele. Como é que Ananias deve ter sentido? Mas logo ele, eu vou estar com ele. Né? Ele estava indo matar os que seguiam a Cristo. Mas Ananias foi. Os irmãos lembram o que o Edson falou, o que significa Ananias? Deus é gracioso, ou a graça de Deus. Então, a graça de Deus chegou ali a Paulo através da vida de Ananias. Mas se a gente lembrar um pouquinho do nome Ananias, pouco antes, a gente vai falar de outro Ananias. Vocês irmãos lembram o que esse Ananias fez? Ele tornou a graça de Deus em vão. Porque ele, também tendo o nome de Ananias, Deus é gracioso, o que ele fez? Ele mentiu. Ele quis ser aquilo que ele não era. Ele quis mostrar aquilo que ele não tinha. Quis mostrar que ele tinha um coração mudado, um coração transformado. Todo mundo está fazendo aquilo, vendendo e depositando para os apóstolos. Eu vou fazer também, mas aqui, ó, a gente fala que vendeu por tanto e guarda tanto. É o que Pedro fala com eles. Não precisava fazer isso, era seu. Mas por que você mentiu? Ele tornou a graça de Deus nula. Ele usava o nome, Deus é gracioso, mas ele não expressou graça nenhuma ali naquele momento, diferente do outro Ananias. Né? Só fechando parênteses aqui, só para os irmãos, só para lembrar disso aqui. Agora, Paulo nos ensina, então, e Paulo vai mostrar para a gente já na carta aos Filipenses, que eu queria ler alguns versículos com os irmãos, Filipenses capítulo 3. Paulo vai mostrar que o cristão também, o que identifica o cristão é aquele que não confia na carne. E Paulo vai mostrar, no capítulo 3 de Filipenses, que se existia alguém nessa terra que podia confiar na carne, era ele, Paulo. Ele podia confiar na carne. E ele vai falar por quê. Filipenses 3, 4. Paulo falando, né? Bem que eu, Paulo, poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai falar quem que ele era. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Esse era Paulo de Tarso. Esse era o Saulo, antigamente Saulo. E ele mostra que ele era judeu, ele foi circuncidado, ele era israelita, ele era da tribo de Benjamim. Os irmãos lembram que agora, então, nessa época ali, judeu era da tribo de Benjamim e de Judá. As outras 10 tribos já tinham sido levadas cativas e estavam espalhadas por esse mundo. Então, ele era Benjamim, ele era judeu mesmo, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu. O fariseu era aquele que cumpria a lei ao extremo. Se a lei falava que tinha que andar 1 milha, ele andava 2 mesmo. Se a lei falava uma coisa, ele sempre ia a mais para mostrar. A lei falava que tinha que guardar a palavra na mente, né, nas mãos, ele pregava aquele filactério na cabeça, nos braços, para mostrar que ele era o cumpridor da lei. Né? E fala que, quanto ao zelo, então, do judaísmo, ele perseguiu até a igreja, por causa do zelo que ele tinha com o judaísmo. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ninguém podia repreender Paulo no que concernia a lei de Cristo, a lei mosaica. Ninguém podia repreender a Paulo. Paulo era a justiça na lei, ele era irrepreensível.
Aí ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. O cristão é aquele que não tem nada mais precioso para ele do que Cristo. Tudo que a gente tiver nessa vida nunca vai se comparar a Cristo. O cristão é aquele que tem Cristo como seu tudo. E Paulo vê que tudo aquilo que o mostrava perante toda a sociedade ali israelita, contra toda a sociedade ali judaica, que ele era um homem de destaque, aquilo não era nada. Porque Cristo era mais do que qualquer outra coisa. Então, o cristão é aquele que tem Cristo como seu tudo. Então, Paulo fala que para ele, tudo era perda, tudo era esterco, tudo era estrume, tudo não valia nada. Ele fala no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo era um monte de estrume, nada valia. Todo aquele currículo invejável de Paulo não valia nada. Por causa do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Quando Paulo fala do conhecimento de Cristo Jesus, é porque ele sabia quem era Cristo? Esse conhecer aqui é um conhecimento diferente daquele conhecimento que os gnósticos pregavam. Esse conhecimento aqui tem a ver com relacionamento íntimo com aquele Senhor, com aquele Cristo. Lembra, Adão conheceu Eva. Quando a Bíblia fala conheceu, é que teve um relacionamento íntimo com a pessoa. Então, Paulo tinha esse relacionamento íntimo com Cristo. É isso que identifica o cristão. O cristão é aquele que tem um relacionamento íntimo com o seu Senhor. O cristão tem que ter um relacionamento íntimo com o seu Senhor. O conhecimento aqui não é saber que quem é Cristo, que Cristo é o Filho de Deus. Isso todo mundo sabe. Muitos creem, até mesmo os demônios creem nisso. Mas o relacionamento íntimo é só o cristão que tem com Cristo. Como é que a gente relaciona com Cristo? Como é que a gente pode relacionar com Cristo? Como é que a gente pode ter essa intimidade desse relacionamento com Cristo? Se não for através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Por isso que é importante o nosso congregar, o nosso ajuntamento, porque nós vamos conhecendo ou tendo um relacionamento com Cristo através dos irmãos, através das orações, através do estudo dessa palavra. É assim que a gente vai ter intimidade com Cristo. Agora, irmãos, durante a semana, façam uma pergunta, nas 24 horas do dia, qual o tempo de relacionamento íntimo que cada um de nós temos com o nosso Senhor? A gente relaciona com um monte de coisas, um monte de pessoas, né? A gente, como Jacó era um agarrador, a gente se agarra a tantas coisas, né? A gente parece um polvo, a gente pega isso, a gente quer fazer aquilo, a gente quer fazer aquilo outro, a gente vai se, como diz assim, coisificando, cheio de coisas, cheio de necessidades, cheio com tanta falta de tempo, que a gente não tem um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Mas o que identifica o cristão é aquele que tem um relacionamento íntimo com o seu Senhor. É aquele que, como Paulo, ele considera Cristo suficiente e Cristo mais importante do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Qualquer cargo, qualquer salário, qualquer prêmio, qualquer vantagem que esse mundo possa oferecer. Cristo é maior que qualquer coisa. E o cristão, ele vive isso. E Paulo continua aqui, que ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E ele continua no versículo 9. Tem um ali. E ser achado nele. De novo, o lugar onde o cristão tem que estar, em Cristo. Paulo queria ser achado em Cristo. Para Paulo não adiantava estar ali perante o sinédrio, estar ali pregando nas sinagogas, falando só de ele, queria ser achado em Cristo. O cristão, então, a palavra que pode mais nos deixar mais certo do que é ser cristão é aquele que está em Cristo, aquele que é achado em Cristo. Ser achado em Cristo. Né? Mas o que a gente vive na realidade da nossa vida cristã? Um esforço religioso. Um esforço de estar presente nas reuniões, porque se eu não for na reunião, eles vão falar que eu não estou indo. Se eu não for na reunião, vão me perguntar por que eu não estou indo. Se eu não
Igual a gente cobra muito com nós como pai, né? Cobra dos filhos, né? Você leu a Bíblia hoje? Tem quanto tempo que você não lê a Bíblia? Aí eu vou ler a Bíblia porque meu pai está querendo que eu leia a Bíblia. Né? E eu vou orar porque meu pai fala que eu tenho que orar. Mas tudo é esforço religioso. Tudo é um esforço que nos causa um peso, nos causa um desgaste, nos causa até a gente fica até sufocado de tanta coisa que a gente tem que fazer para demonstrar que nós somos cristãos, e nada disso é preciso. Porque não adianta nada esse esforço religioso. Ele só produz peso. E é uma luta perdida. Porque por mais que a gente faça para agradar a outros e não estar realmente agradando a Deus, é tudo um esforço em vão. É o caso de Ananias, o outro Ananias lá do Atos 5. Ele quis mostrar para todo mundo que ele também estava ali depositando aquilo que ele vendeu para contribuir, né, para os apóstolos ali. Mas não adiantava nada, era um esforço religioso só, um esforço exterior. Porque o coração dele não era para fazer aquilo. O coração dele não estava ali naquela questão. Né? Por isso que Paulo fala também, e mostra que ele aprendeu a viver feliz e contente, e Paulo fala aqui em Filipenses, em várias cartas, alegrai-vos no Senhor. Quando ele fala de alegrar no Senhor, não é a gente só estar alegre, é que nós tenhamos, então, contentamento no nosso Senhor. Onde que é o contentamento do cristão? No salário que ele recebeu no final do mês? Na promoção que ele teve por ter sido um bom funcionário? Né? Ou nas férias que ele teve depois de tanto trabalhar? O contentamento do cristão está em Cristo. É outra questão da identidade do cristão. O contentamento dele está em Cristo. Por isso que, independente das circunstâncias, ele vai sempre estar alegre, contente, porque a satisfação dele está no seu Senhor. É isso que identifica o cristão. O cristão tem contentamento no seu Senhor. Né? Então, nossa alegria é termos a consciência de que podemos estar na presença de Deus por causa do que Ele mesmo fez por nós e por causa do que Ele faz em nós. Nós podemos estar ali naquele lugar de habitação, naquele lugar ali, naquelas regiões celestiais, onde nós temos ali toda sorte de bênçãos. Nenhum de nós, por nós mesmos, poderia estar ali. Mas foi por causa do que Ele fez e do que Ele faz em nós que nós podemos estar ali. Nesse lugar, onde nós temos todas as sortes de bênção. Isso é o cristão, isso identifica o cristão. Então, nós somos chamados, o cristão é aquele que vive, né, identifica o cristão, é aquele que vive de modo digno do Evangelho, sem legalismo e sem esforço. Porque nós não temos que fazer nada, Ele já fez tudo. Né? A nossa aceitação, né, nessa nova família, nessa filiação que Deus nos dá, não é porque nós fomos bonzinhos, ou porque nós podemos fazer coisas boas, mas é porque Cristo se deu ali naquela cruz. E então, a graça, mediante a fé, nos permite estar ali. Nada é nosso. Então, ver de modo digno é o que Paulo chamou aqui em Filipenses de ser achado em Cristo. Né? E a gente vai ver isso aí, que nós somos chamados a viver de modo digno, né? Nessa posição, nesse posicionamento que nós temos a partir da justiça dele, não da nossa justiça, como Paulo fala aqui. Né? Paulo não tem mais justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, baseada agora na fé. A justiça não é mais própria dele, é baseada em Deus, né? Procede de Deus pela fé. Então, nesse lugar, nessa condição que nós hoje podemos estar, que aí sim nós podemos viver de modo digno. É que Paulo vai falar em Efésios, capítulo 4, vai falar em Colossenses, vai falar em Tessalonicenses, que nós então podemos viver de modo digno, porque nós agora somos agradáveis a Deus, não pelo que nós somos, mas pelo Cristo que habita em nós. Pela vida de Cristo que está em nós. É isso que nos torna aceitos perante Deus. Não é o que nós fizemos. Não é que hoje nós acordamos com o coração cheio de coisa boa e antes de vir para cá, passou ali, fez um monte de coisa boa, ajudou um monte de gente. Não é nada disso. Mas é porque hoje nós temos a vida de Cristo. Abraão amava Isaac, o pai ama o filho. Por isso que ele nos ama, porque nós temos o filho. O cristão é aquele que tem um filho. Nós somos parte dessa família. Então, essa nova aliança é baseada no que o Senhor fez por nós e não no que nós fazemos para Ele. Então, nós não temos que preocupar de ter o esforço e de nos desgastar querendo agradar a Deus.
Primeiro, porque nós nunca vamos conseguir agradar a Deus. A gente pode até fazer coisas boas um dia, 2 dias, uma semana, mas a nossa natureza, ela não vai permitir que a gente perdure com isso. E vai ser coisas que nós vamos fazer, muitas vezes, por fazer. Porque a gente acha que tem que fazer. Mas o cristão não é aquele que faz coisas boas. É aquele que faz coisas boas em Cristo. É diferente. É diferente. Como nós somos inclusos nessa vida, então? Nós somos inclusos nessa vida através, a gente mostra exteriormente para esse mundo que nós somos inclusos nessa nova família, nessa nova vida, através do batismo, através do testemunho que é dado aqui. Né? No batismo, nós somos incluídos na família de Deus. É o que Paulo fala em Colossenses. Vamos ler ali Colossenses capítulo 2. Lembrando aqui, irmãos, no início da igreja, os judeus, que agora já não eram mais judeus, eram, usar o nome cristãos, eles falavam que para ser cristão, então, você precisava de algo mais. Além de ser cristão, você também tinha que ser judeu. Você seja judeu, aí você pode ser cristão. Se você não é judeu, não circuncidar e não ser judeu, você não pode ser cristão. Então, Paulo vai mostrar aqui em Colossenses, né, dessa questão, e dos pontos que mostrava que era importante para mostrar que era convertido ao judaísmo, era a circuncisão. A circuncisão, que era o corte ali do prepúcio ali dos homens, né, igual Abraão foi circuncidado. Aí Paulo vai falar aqui no Colossenses que em Cristo, né, ele leu o versículo 10 que a gente pegar o contexto, também nele, Cristo, estáis aperfeiçoados, porque Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, aquela circuncisão que eles queriam submeter todos aqueles para então entrarem e poderem ser cristãos, né, que era aquele ato exterior, Paulo vai mostrar aqui que pelo batismo, pela circuncisão, ele chama isso de circuncisão de Cristo, do corpo de Cristo. É a circuncisão do corpo da carne, o despojamento do corpo da carne. Ele fala no versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele, Cristo, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a circuncisão agora não é um ato exterior, é um testemunho que a gente dá espiritual. Se a gente for olhar a própria circuncisão que o povo de Israel estabeleceu, se a gente olhar Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 10, versículo 16, acho que é isso mesmo, vai falar que a circuncisão era no coração daquele povo. Aquele povo de dura serviço que fala no texto lá de Deuteronômio. Então, eles tinham que ter uma circuncisão no coração. Não era só aquele ato exterior de cortar ali aquela pele lá do prepúcio lá do homem ao 8º dia, como Paulo falou que ele também foi circuncidado. Mas era uma circuncisão do coração, era uma mudança interior. É isso que identifica o cristão, essa mudança exterior, mudança interior, a mudança no íntimo. Porque agora, o que Paulo fala, não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E isso tem que ser uma realidade. Mas para que Cristo viva em mim, tem que haver essa mortificação, né? Esse morrer. O Samuel falou muito disso também semana passada, essa questão de tomar a cruz, né? Entender o que é tomar a cruz. Na cruz, Cristo morreu em nosso lugar, mas nós morremos com Cristo. É a morte substitutiva ali. Em Cristo também, igual fala aqui, todos nós renascemos em Cristo. É uma vida de substituição. Então, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, agora, o cristão é aceito diante de Deus, porque Cristo vive nele. É isso que diferencia. Não é o exterior do cristão, não é o exterior da pessoa. É o fato de Cristo viver nele. E ele estar também em Cristo, nas regiões celestiais. Né? São coisas, irmãos, que a gente não entende se a gente for pensar com a nossa mente. Da mesma forma que os discípulos tinham dificuldade de quando Cristo falava que ele estava no Pai, mas ele estava vendo Jesus, e Jesus falava, onde eu estou, vocês não podem estar. Eles podiam olhar um para o outro e falar assim, mas onde que ele está? Ele está aqui. Né? A mente não consegue entender, mas é pela fé. E isso tudo que a gente tem falado aqui, irmãos, essa manhã, são todas realidades espirituais que nós podemos desfrutar.
A vida eterna não é algo que a gente um dia, depois de ficar nessa terra durante muitos anos, ou alguns poucos anos, vai desfrutar um dia. A vida eterna, João 17 vai falar que é conhecer a Cristo. É ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Isso que é a vida eterna. E isso que identifica um cristão. Se o cristão não tem esse desfrute de Cristo agora, ele não é nem cristão. Se eu não consigo desfrutar da vida de Cristo agora, não consigo usufruir dos prazeres de viver com Cristo agora, de relacionar com Cristo agora, é uma coisa que um dia eu desejo lá na frente, não é vida cristã. Então, o que identifica o cristão é isso, é o relacionamento com o seu Senhor. Então, no batismo, nós somos incluídos na família de Deus. Cristo consumou tudo na sua morte, e a sua ressurreição nos deu nova vida. Ele foi obediente, Cristo foi obediente, até a morte, e agora, pela fé, pela graça e pelo amor de Deus, nós somos, então, justificados e somos membros do seu corpo. Nada, nenhuma justiça própria nossa, nada mérito nosso. Se a gente fosse lá, a gente só tinha o contrário, demérito. Mas é tudo dele, tudo nele, tudo para ele. Então, cristão é aquele que coloca sua confiança na graça e na misericórdia de Deus. Não confia no seu desempenho. Hoje em dia, na sociedade moderna, tem aquelas avaliações de desempenho, né? As empresas tudo fazem avaliação de desempenho, no final do ano, se você tiver um desempenho bom, você ganha até um prêmio. A vida do cristão não é uma vida de avaliação de desempenho. Durante o ano eu fui na reunião 80%, eu fui na reunião de oração 50%, na reunião de sábado eu fui 35%, então tira uma nota lá e tem um desempenho razoável, aceitável como cristão. Não, não é assim. Né? Não há análise de desempenho. Então, Paulo descreve que a nossa vida, antes de conhecer a Deus, né, era uma vida que vivia, então, de uma forma que a gente pudesse viver por satisfação dos nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. A gente tinha muito o que buscar, mas agora a gente só tem uma única coisa para buscar: a glória de Deus. Tem um irmão que fala que a vida cristã é simples, né, que a gente que complica ela. Só tem sempre simplifica, é só uma única coisa, um único caminho, uma única coisa te basta. E a gente complica, que a gente quer buscar tantas outras coisas, né? Então, a gente pode se orgulhar, não agora, não no nosso desempenho, mas naquilo que Cristo fez ali na cruz. É o que Paulo fala. É o que Cristo fez na cruz. O velho homem continua, ele vai continuar sempre, né, querendo buscar, querendo agradar a Deus. É o que Paulo fala lá da luta lá de Romanos 7. Né, querer fazer o bem, mas não consegue. O mal que ele não quer fazer, ele faz. E aquela luta, mas ele fala, mais Deus, né, mais... Por causa, no capítulo 8, ele vai mostrar que a vida de Cristo em nós agora, que pode nos livrar dessa necessidade de buscar satisfazer a Deus. Somente sendo achado em Cristo, né, que nós podemos encontrar, então, a justiça de Deus. Nós nunca vamos encontrar a justiça de Deus porque é pelo que a gente faz. Né? Então, Paulo agora ele fala, né, uma frase que Paulo sempre fala, que a gente gosta de repetir, mas a gente tem que entender muito bem, né, que ele sabia que ele estava crucificado com Cristo. Né? E a vida que ele vivia agora não era a vida dele, era a vida de Cristo. Isso foi uma realidade ali para Paulo. Isso tem que ser uma realidade para cada um de nós. Mas, para isso, a gente tem que viver e entender o que é ser a vida cristã. Não é uma tentativa de agradar a Deus. Não é uma tentativa de buscar fazer esforços para poder satisfazer a Deus. A luta, então, para sermos cristãos somente nos traz peso, angústia, ansiedade, decepção. Irmãos, por que tanta gente desiste da caminhada? Porque fica tão cansativo, tão difícil tentar agradar a Deus, que muita gente desiste. Eu tento, mas não dá certo, não funciona. Aí eu desanimo. Aí eu paro. Já que não está dando, não vou viver a vida do mundo. Mas ninguém vai conseguir. É só a vida de Cristo em nós. Outra coisa que a gente começa a fazer também para aplacar a nossa alma, que é muito inquieta, a gente começa a nos comparar uns com os outros. Eu olho para o irmão e falo, eu estou melhor que ele, porque eu venho na reunião e ele não vem. Eu leio a Bíblia, ele não lê. Então, eu estou, na minha avaliação de desempenho com Deus, eu estou melhor que ele, então para mim está bom.
Mas nada disso não muda. Nada disso vai mudar. Não é um olhar para o outro, não é uma comparação entre um e o outro. Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que todos nós somos membros uns do outro. Né? Se o irmão não tá bem no seu caminhar, todo o corpo sofre. Não é porque eu estou melhor que ele, eu estou melhor que ele. Né? Então, Paulo vai escrever então que os servos de Cristo, né, os servos de Cristo são aqueles que então vivem não naquilo que ele entende, mas vive pelo seu Senhor. Vive a vida do seu Senhor. É isso que faz diferença. Tem um outro Saul, que se a gente lembrar quando Davi foi lutar contra Golias, Davi se prontificou, né, e Saul ofereceu para Davi a sua armadura. Saul ali é uma figura da carne. Então você vai lutar com Golias, mas leva a minha armadura. Você vai preparado para poder enfrentar Golias. E Davi, o que ele conseguiu? Ele não conseguia nem andar, por causa do peso daquela armadura. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente faz isso. A gente se reveste de tantas coisas que nossa caminhar fica muito difícil, fica impossível. E a gente acaba cansando, ou não conseguindo lutar, ou não conseguindo vencer. Mas quando Davi livrou daquela armadura, e ele foi a Golias somente em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos, ele venceu aquela luta. É isso que faz a diferença na vida. É isso que identifica o cristão. Não é o tanto que ele carrega de coisas dele, mas aquilo que ele leva de Cristo em sua vida. Né? É isso que vai fazer diferença. Para a gente ir finalizando, irmãos, queria ler alguns textos aqui agora em Colossenses. Paulo repete mais algumas coisas que a gente já falou aqui, Colossenses 3. Paulo começa, né, concluindo o que ele já havia falado nos capítulos anteriores. Né? Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, então o cristão é aquele que busca as coisas lá do alto. Se você nasceu de novo, ressuscitou juntamente com Cristo, você busca as coisas lá do alto. O cristão busca as coisas do alto, não busca as coisas dessa terra. A mente do cristão é as coisas do alto. Onde ele fala, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por quê? Porque o cristão está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. O nosso buscar das coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Aí ele vai falar, por quê? Ele vai falar uma afirmação. Por que você vai buscar as coisas do alto? Porque vai morrer em Cristo, vai morrer um dia, porque morreste. Morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já morreste. Já estamos todos mortos. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí Paulo fala no versículo 5. A gente falou que tudo é Deus que faz, ele fala o quê? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que falar, o cristão é aquele que faz morrer a sua natureza terrena. Como que ele faz isso? O que é a natureza terrena? Paulo identifica aqui em Colossenses. A prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Aí que vem essa questão do morrer, de tomar a sua cruz, fazer morrer a sua natureza terrena. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pleno conhecimento, um relacionamento pleno, íntimo, total com o seu Senhor. Onde não pode haver mais grego, separação, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita. Por quê? Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. É por isso que tem que mortificar a nossa natureza terrena, para que Cristo seja tudo em todos.
A física fala que nenhum corpo ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar, ao mesmo tempo no espaço. É isso mesmo? Falei certo? Aí os alunos dedicados. Não tem jeito. Ou eu alimento a minha natureza espiritual, ou eu alimento e habita em mim uma natureza terrena. Por isso nós temos que mortificar a nossa natureza terrena, para que esse Cristo seja abundante na nossa vida aqui nessa terra. É isso que identifica o cristão. É aquele que vive não mais por si, mas por aquele que morreu, que o Paulo fala lá em Coríntios. Por ele. Não é fácil, porque nós somos muito fortes. No estudo da última segunda-feira, nós estávamos estudando as lições básicas e falava exatamente isso. Irmãos, a gente tem estudado lições básicas, a gente vê que de básico é só o nome, porque muita verdade que tem ali nos estudos, quem participa tem visto. E a gente falava na última segunda-feira exatamente sobre essa questão da vida de substituição, essa vida de Cristo em nós. E essa vida só é possível quando nós estamos fracos. Por isso que Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou à morte, quando a pessoa está morrendo, ela não tem força para nada. Aí sim, a vida espiritual flui em nós. Mas se nossa vida natural está forte, não tem chance para a vida espiritual. Então, o cristão é aquele que mortifica a sua natureza terrena. O mundo tem muitas coisas boas. João vai falar das concupiscências dos olhos, sobre a da vida, tantos deleites que esse mundo tem para oferecer, e são, muitas vezes, coisas boas, agradáveis e até lícitas. Mas o cristão é aquele que vive para o seu Senhor. É isso que diferencia, identifica e traz a identidade do cristão. É por isso que aqueles lá de Antioquia começaram pela primeira vez a ser identificados com Cristo. Porque eles ali mostravam para aquele povo, para aquela sociedade ali que eles estavam envolvidos, que eles eram diferentes, eles tinham algo diferente, que não era neles, que não era nada que eles fizessem, mas aquilo que eles mostravam no seu interior. Aquela vida que expressava um amor que o mundo não conhece. Só quem é cristão conhece, desfruta, goza e pode expressar esse amor. Esse amor que vem de Deus. O amor do pai para o filho. E a submissão que o filho tem para o pai. A submissão que nós temos que ter para com o nosso Senhor. Deixar todas as coisas que sejam agradáveis, atraentes e até lícitas para nós, por amor ao nosso Senhor. É isso que identifica o cristão. É aquele que abre mão da sua vontade. Os irmãos acham que a vontade de Deus ali no Getsemane, a vontade de Cristo ali no Getsemane não era boa, perfeita e agradável. Se ele não quisesse se submeter à morte ali naquela cruz. Ele deixaria de ser Deus? Ele estaria cometendo algum pecado? Se irmãos lembrarem, muito antes de chegar naquela cena do Getsemane, ele já podia ter sido assunto aos céus lá naquele monte. Ele não precisava nem descer do monte para ir para Getsemane, mas no seu semblante tinha a intrépida resolução de ir a Jerusalém e morrer, porque ele queria, por submissão ao Pai, satisfazer a vontade do Pai. Lembra da figura de Isaac? Isaac não precisava deitar naquele altar ali para ser sacrificado e amarrado por Abraão. Abraão nunca ia conseguir deitar Isaac ali, se ele não se deixasse ser levado por Abraão naquele lugar. Chegar ao ponto de ele ter que levantar a mão para poder sacrificar, e ele estava ali aceitando aquele sacrifício por submissão ao Pai. O Pai que tanto o amava. É isso que é o início da vida cristã. Compreender esse amor do Pai para o Filho e o amor do Filho para a sua noiva. Isso que vai mudar toda a nossa vida e vai nos dar a identidade de cristão. Aí nós vamos ser verdadeiramente reconhecidos como cristão. Não pelas coisas boas que nós possamos fazer, mas pela vida que habita, ou que vive, que existe em cada um de nós, que foi dada pelo sacrifício perfeito de Cristo ali naquela cruz. Amém, irmãos? Gratidão, Senhor, porque o Senhor é esse que começou essa boa obra e irá terminá-la, Senhor. Que o Senhor possa, então, Senhor, continuar operando, Senhor, o seu querer e o seu efetuar na vida de cada um de nós. Que saibamos, Senhor, enxergar, Senhor, a Tua face a cada dia, Senhor, de viver, Senhor, verdadeiramente desfrutando dessas bênçãos espirituais que o Senhor já separou para cada um de nós nas regiões celestiais.
Que possamos, então, Senhor, viver de modo digno, Senhor, não fazendo coisas que achamos ou entendemos ser agradáveis a Ti, mas que possamos, Senhor, nos mortificar a cada dia e que Sua vida, Senhor, flua em cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se deu ali naquela cruz, Senhor. Obrigado que o Seu sangue foi derramado, Senhor. E por causa da Sua morte, Senhor, nós fomos incluídos nessa família, nessa nova vida, Senhor, que podemos, então, desfrutar, Senhor, e conhecer a Ti a cada dia, Senhor. Nos dê desejo pelo Senhor, que o Senhor possa ser totalmente agradável, Senhor, para cada um de nós, que nosso deleite seja totalmente no Senhor e que tudo, Senhor, que fizermos seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor também possa, Senhor, ser tudo em cada um de nós, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém.